Oi, eu sou Denilson Valadares e estamos dando continuidade aos esboços dos livros que constam na Bíblia Sagrada, na ordem que está o Velho Testamento. Hoje nós estaremos falando sobre Êxodo, a jornada da liberdade. O livro de Êxodo, o segundo livro do Antigo Testamento, descreve a história dos israelitas desde a escravidão no Egito até a recepção das tábuas dos 10 mandamentos no Monte Sinai. E aqui nós estaremos abordando esse esboço de uma forma geral, do livro, os pontos chaves do livro. O Êxodo, capítulo 1 e 2, ele vai trazer a escravidão do Egito, introdução do livro e dos personagens principais, Moisés, Faraó, os israelitas, aí o crescimento dos ganhos no Egito, o Faraó ordena a morte dos bebês hebreus, o nascimento e a fuga de Moisés. Então, após toda aquela seca que houve lá na narrativa com José como governador do Egito, o povo começou a vender tudo o que tinha, ao ponto de começarem a trabalhar por comida. E foi se passando os tempos, ao ponto que os hebreus já estavam, cresciam muito, e isso assustou o faraó. Então o faraó mandou exterminar as crianças para diminuir o índice populacional. Deus mandou fazer trabalhos mais pesados. O faraó mandou fazer trabalhos mais pesados para que eles não tivessem tempo de procriar, ou estivessem cansados para não procriar. Mesmo assim, o povo procriava constantemente, crescia, e cada vez crescia mais. Aí o faraó vem na opção de matar os bebês hebreus. Desses bebês, houve Moisés, que Moisés conseguiu, a sua mãe conseguiu fazer com que ele fugisse, que ele esconder ele, e ele acaba indo para os braços da filha do faraó. Moisés, quando fica maior, quando cresce, descobre que é filho de hebreu e acaba matando um soldado egípcio para proteger alguns amigos hebreus. Devido a isso, ele acaba fugindo para o deserto. E aí no deserto, após um tempo, ele tem o chamado. Ele é chamado. Essa narrativa ocorre no Êxodo 3 ao 4, que vai descrever o chamado de Moisés. Deus aparece a Moisés na sarça ardente, é chamado de Moisés para liderar os primeiros fora do Egito. Moisés encontra resistência, obsessões, mas Deus lhe dá sinais para provar sua autoridade. Então, Moisés estava apacentando algumas ovelhas e ele vê uma sarça que pegava fogo, mas não se consumia. Então, a sarça, ela tinha o fogo ao redor dela, e isso chamou a atenção de Moisés, que havia o fogo ao redor da sarça, no entanto, as folhas da sarça não consumiam. E aí Deus aparece para Moisés e fala para ele, você vai voltar para o Egito e você vai libertar meu povo, que também é seu povo, são sua descendência. E Moisés ainda reluta, eu sou fraco de palavras, mas ele falou, não, botarei seu irmão Arão para estar lhe ajudando. E aí quais são os sinais? E Deus mostra alguns sinais, que quando a gente vai ler o texto na íntegra, aí vocês vão estar sabendo quais são os sinais que foram registrados, para aguçar a curiosidade e você ler o livro para saber a história. Moisés encontra a resistência, porque alguns dizem, você saiu daqui fugido porque você matou um egípcio, você era
era cuidado pela filha de Faraó, né? Então havia uma certa resistência, mas aí depois que Deus mostrou os sinais, o povo começou a seguir o que ele falava, o que ele dizia, que Deus mandava ele dizer. E aí começa a saga para tirar o povo do Egito. E como isso acontece? Do Êxodo 5 ao 12, ele vai trazer as pragas, né? Aí Moisés e Arão vão a Faraó para pedir que liberte os escravos. Escrevi errado. Que libertasse o povo, né? Para libertar o povo. E aconteceu que Faraó não permitia. O Faraó recusa e Deus envia 10 pragas para convencer o Faraó a libertar os hebreus. As pragas incluem água transformada em sangue, rãs, piolhos, moscas, morte do gado, úlceras, saraiva, gafanhotos, escuridão e morte dos primogênitos. A cada passo que fazia Deus mandou transformar água em sangue. Aí ele dizia, não, pode ir, mas aí depois desfazia, mandou as rãs, pode ir, mas desistia, dizia que não vão. E botava uma carga mais pesada para o povo trabalhar mais ao passar de cada uma dessas pragas. Até o momento que foi gerada a morte dos primogênitos, que é a partir daí que surge a nossa conhecida Páscoa, que veremos mais na frente. A Páscoa e a fuga do Egito, do Êxodo 12 ao 14. Instituição da Páscoa como uma celebração anual. Os que ficaram sacrificam um cordeiro e passam o sangue nas portas de suas casas para que a 10ª praga passe por cima. Os deixarem o Egito apressadamente, mas o faraó muda de ideia e os persegue com o seu exército. Deus abre o Mar Vermelho para os ouvidos atravessar, para que o povo atravessasse e fecha-o sobre os egípcios, matando-os. A Páscoa, o que é a Páscoa? Deus mandou que o povo juntasse em suas famílias, né, e matasse um bezerro e comesse o bezerro tudo, e com o sangue dos bezerros colocasse nos umbrais das portas, porque o anjo da morte passaria e levaria e ceifaria a vida de todos os primogênitos, de quem as portas não tivessem untadas com o sangue dos cordeiros dos umbrais, nos umbrais das portas. Automaticamente, só quem fez isso foi os hebreus, e todos os primogênitos dos Egito foram mortos. Então o faraó, totalmente desgostoso, vendo o poder de Deus, disse: libera esse povo, saiam daqui correndo, tirem-os daqui. Então o povo do Egito saiu em fuga, mas de um momento depois todo o povo saiu, todo o povo fora do Egito já chegaram ao Mar Vermelho e lá não tinham para onde ir. E o faraó se arrependeu, né? A Bíblia fala que Deus endureceu o coração do faraó para mostrar que ele era Deus e mostrar os milagres que faria. Então o faraó vai com todos os seus soldados para tentar recuperar esse povo, para dizer assim: não, voltem cá que vocês são meus escravos. Então o povo reclama, o povo começou a dizer, depois de ver todas as pragas, ver tudo o que Deus fez para tirarem eles de lá, eles começaram a reclamar: era melhor eu morrer no Egito, porque eu tinha um chão, pelo menos eu tinha um chão de terra para ser enterrado. E aí Deus manda Moisés tocar no Mar Vermelho. E quando Moisés obedeceu ao Senhor e tocou com o cajado no Mar Vermelho, o mar se abriu. E o povo do Egito começou a passar, segundo está escrito na palavra, aos pés enxutos, né? Então, Deus abriu o Mar Vermelho, o povo passou. E quando todo o povo passou, ele fechou. O Mar Vermelho se fechou. E enquanto o Mar Vermelho se fechava, os egípcios estavam no mar atrás para tentar recuperar todos os hebreus que estavam fugidos. Quando o mar se fechou, também todos esses egípcios que estavam passando pelo mar também foram mortos.
E agora ele começa, após passar o Mar Vermelho, vem a jornada para o Monte Sinai. É narrado em Êxodo do 15 ao 18. Né? Os viajantes viajam pelo deserto em direção ao Monte Sinai, os hebreus, né? Enfrentam desafios e problemas. Eles passam por fome, eles têm sede, né? E Deus provê tudo isso para ele. Deus fornece o maná do céu e água da rocha para sustentar o povo. Então, quando eles tiveram fome, aí eles reclamam: antes era estar no Egito porque teria o pão para comer. Eles tiveram sede: antes era bom estar no Egito porque eu teria pão, água para beber. E Deus faz com que desça do céu esse maná e eles escolham para comer todos os dias. Exceto, tem uma observação muito importante, que o maná, ele descia do céu do primeiro ao sexto dia. No sexto dia, o maná descia dobrado, porque eles escolheriam no sexto dia, para que no sábado, no sétimo dia, para que no sétimo dia eles descansassem. Então eles não colheriam, eles comeriam do fruto que veio dobrado no dia anterior. E a água, ele saía, teve um momento que Deus mandou que Moisés tocasse na rocha para que saísse água. E Moisés tocou na rocha e saiu água. E o povo bebeu e saciou-se. Os amalequitas atacam os observados, mas Josué lidera uma vitória. Então, vendo um povo que estava fugindo do Egito, um povo que não é um povo guerreiro, não é um povo, nesse momento ele não é um povo de guerra. Então, os povos que estão próximos, por onde eles estão passando, vê ali a oportunidade de guerrear contra esse povo e tomar o que eles têm, o ouro que eles trouxeram do Egito, todas as coisas que eles conseguiram surrupiar, eram muita gente. Então, era uma oportunidade que os amalequitas tiveram. Nessa tentativa, Deus protege o povo, né? E aí Josué lidera essa vitória, né? Liberta e consegue evitar que os amalequitas destruam seu povo, os hebreus que estavam ali. E aí nós temos os 10 mandamentos e a lei. O Êxodo, do capítulo 19 ao 24, ele traz o momento em que aí os chegados chegam ao Monte Sinai, onde Deus fala com Moisés. Ele dá os 10 mandamentos. Moisés sobe o monte para receber a lei e outras instruções divinas. Chegaram os hebreus, fazem um bezerro de ouro e adoram a ele, o que leva a ira de Deus e a intercessão de Moisés. O que acontece? Eles chegam no Monte Sinai, onde Deus fala com Moisés, ele dá os 10 mandamentos, dá as leis, e Moisés passa muito tempo lá, no Monte Sinai. E o povo acha que Moisés morreu, ou que Moisés não viria mais. Então eles dizem: vamos fazer um bezerro, vamos fazer o nosso Deus, vamos criar um novo Deus, e fazem um bezerro de ouro, e começam a adorar, a venerar esse bezerro, né? E fazem festas para esse bezerro. E nessa festa para esse bezerro, Deus fala a Moisés: desce, porque teu povo já se corrompeu. E Moisés desce revoltado e fica totalmente frustrado com o que acontece, né? E segundo a palavra diz que ele quebra a tábua da lei, as tábuas que estavam escritas as leis. E aí a gente vai para a construção do tabernáculo. Êxodo 25 e 40. Deus dá a Moisés instruções aprendidas sobre a construção do tabernáculo, uma estrutura portátil que serve como a casa de Deus durante a jornada do deserto. O povo traz ofertas e materiais para a construção do tabernáculo. O tabernáculo é construído de acordo com as instruções divinas e a glória de Deus enche o lugar. Depois de tudo que aconteceu ali com o bezerro, destruíram o bezerro, Moisés volta para o Sinai, Deus refaz a tábua da lei, dá as instruções novamente, e aí manda ele construir esse tabernáculo. Esse tabernáculo é onde ficaria a presença de Deus quando fosse falar com o povo. E aí ele começa, todos
obedecem devidamente, fazem o que é para ser feito, né? Separa todo o material, fazem tudo o que é solicitado para a construção desse tabernáculo, que aí é onde agora a glória de Deus ela desce e enche o lugar aonde está, onde está instalado o tabernáculo. Bom, este é apenas um esboço, uma visão geral, né? Não seria geral, seria uma visão resumida do que está descrito no livro de Gênesis, né? Há muitos detalhes adicionais à história fascinantes no livro do Êxodo. Se nós lermos ele pausadamente, capítulo por capítulo, que faremos futuramente, vocês vão entender ao que se refere cada detalhe dessa narrativa sobre o Êxodo. Agradeço por ter chegado até aqui, por assistir. Se puder se inscrever, eu agradeço, e também clicar aí para dar um joinha se gostou. Qualquer dúvida que tiver, pode também deixar nos comentários, que assim que possível estarei respondendo todas as perguntas ou fazendo novos vídeos, né? Continuando por enquanto com os esboços dos livros da lei. Agradeço por assistirem. Tchau, tchau.